Às vezes, aqueles que deveriam nos amar mais são aqueles que nos destroem. Saramai aprendeu isso na noite em que sua família escolheu a própria sobrevivência em detrimento do seu futuro, quando o eco da mão do pai e o silêncio frio das lágrimas da mãe a empurraram porta fora, para as mandíbulas de uma noite de Montana. Sozinha, dilacerada e descalça, ela cambaleou pela natureza, tendo apenas o uivo distante dos lobos como companhia e uma dor mais profunda do que qualquer frio de inverno arranhando seu coração. O que você faria quando aqueles que deveriam protegê-lo se tornassem o próprio motivo pelo qual você corre para salvar a própria vida? E se um estranho abrisse a porta, você ousaria confiar nele, sabendo que todos os outros laços da sua vida foram traídos? Esta noite, Saramai enfrenta a escuridão da natureza selvagem, e a escuridão interior, em busca de esperança onde o mundo só mostrou violência, ganância e perda. Ninguém, nem mesmo ela, sabe se seu próximo passo trará salvação ou um novo tipo de perigo. A cada passo agonizante sobre pedras afiadas e lama congelada, a mente de Sara gira, a voz do pai, fria como ferro, ainda ressoa em seus ouvidos. Você não passa de um peão para as dívidas desta família. Sua mãe, trêmula, mas silenciosa, não protestou quando a filha foi exilada por se recusar a se casar com um homem conhecido por sua crueldade e esposas enterradas. Cada lembrança corta mais fundo do que o vento gelado que açoita o vestido esfarrapado de Sara. O mundo lá fora é vasto, indiferente, esperando para engoli-la por inteiro. Ao longe, uma única luz cintila por entre as árvores, uma esperança tão frágil que dói olhar para ela. Ela ousaria bater? Ou será apenas mais uma porta em sua vida que se fecha com estrondo? Esta noite, no coração da natureza, a história de Saramai colidirá com a de um estranho assombrado, e ambos serão forçados a escolher, confiar em um mundo que só lhes mostrou traição ou se render ao medo e se perder para sempre. Se você já se perguntou até onde alguém pode ser pressionado, ou o que realmente significa lutar pela própria liberdade, deixe um comentário abaixo. Você acredita que o amor e a esperança podem sobreviver a uma traição tão amarga? Em que ponto a sobrevivência se transforma em desafio? Fique ligado, porque esta noite tudo muda. O mundo que Saramai Thornton conhecera ruiu em um instante amargo, um lar que deveria ser seguro tornou-se um cofre de cálculos frios e traição. Ela ficou parada no centro da cozinha da família, a lembrança das palavras duras do pai açoitando como o vento de Montana lá fora. Você não passa de um peão para as dívidas desta família, ele disparou, sem se dar ao trabalho de olhá-la nos olhos enquanto contava as moedas de ouro que Marcos Torfield havia colocado sobre a mesa arranhada. Sua mãe, a figura que outrora a aconchegara com orações sussurradas, simplesmente observava da porta. Lágrimas escorriam por suas bochechas, mas nenhuma palavra foi dita em defesa de Sara. O silêncio doía mais do que tudo. Os dedos de Sara tremiam enquanto ela implorava. Primeiro por compreensão, depois por misericórdia e, finalmente, por amor, um amor que deveria ter sido incondicional. Mas a dívida, a vergonha e o medo pesavam mais do que o valor de uma filha. Seus protestos foram recebidos com ameaças, depois com o tapa forte da palma da mão do pai, o sangue acobreado brotando em sua língua. Seu desafio final foi recebido com um rápido exílio. Forçada a sair, ainda com o vestido de aniversário rasgado, Sara cambaleou até o pátio, segurando apenas um medalhão, um elo desbotado com o calor da infância, agora para sempre fora de alcance. Lá fora, a noite lhe roubava o fôlego, mordendo seus pés descalços e ensanguentados enquanto ela cambaleava em direção à floresta sem fim. A porta se fechou atrás dela com um som definitivo que soou mais alto que qualquer tiro. Acima, um céu ferido oprimia. Ao longe, lobos uivavam, expressando seu medo e sua recém-descoberta solidão. Cada passo para longe da casa era uma negação do futuro que sua família pretendia, mas também um passo em direção a uma incerteza muito mais aterrorizante do que qualquer animal selvagem à espreita na escuridão. Muitas histórias circulavam em sua mente, contos de meninas sozinhas na fronteira, engolidas pelo frio ou, pior, por homens à espreita em busca de oportunidades. Cada rajada de vento gelado parecia sussurrar seu nome, prometendo que ela não sobreviveria aquela noite. Mas dentro dela, algo teimoso cintilava, um calor teimoso e crescente que se recusava a dar ouvidos ao desespero.
Ela seguiu em frente, com as pernas trêmulas, pensando em sua irmãzinha Emma, apavorada com a possibilidade de também ser arremessada aos predadores quando chegasse a hora. Cada galho baixo que rasgava seu vestido, cada pedra que arranhava seus pés, aprofundava ainda mais a traição. Sarah não estava apenas escapando de um casamento, ela estava fugindo da percepção de que, para aqueles que mais amava, seu destino não valia mais do que a linha de fundo rabiscada no livro Razão de seu pai. Dor, exaustão, fome, esses eram os mestres da jornada sombria. O medo corroía, mas se misturava à rebeldia. A determinação de Sarah se aguçava a cada respiração ofegante. Não havia como voltar atrás, apenas seguir em frente, mesmo sem um destino certo, apenas um tênue fio de esperança. Essa esperança brilhava fracamente, finalmente visível como a luz amarela de uma janela através das árvores, a promessa de qualquer abrigo, qualquer voz de misericórdia na imensidão. Dentro de Sarah, a dor e a tristeza guerreavam com uma força emergente. Pela primeira vez, ela compreendeu que a inocência abandonada poderia se tornar a raiz de sua coragem. Quando Sarah chegou à beira de uma clareira desconhecida, com as pernas bambas, ela viu seu próprio reflexo no vidro da janela de um estranho, uma garota irreconhecível, de olhos arregalados e desesperada, mas não mais um peão. Ela ergueu a mão machucada e bateu. Atrás daquela porta, aguardava o próximo teste, outra alma marcada pela selvageria e pelas próprias feridas, um homem assombrado que nem ela nem o destino poderiam ter previsto. Mas esta noite, nascida de um coração partido, marcaria o renascimento de sua vontade. E assim Sarah, trêmula, ensanguentada, mas intacta, aguardava a primeira resposta em um mundo despojado de conforto e certeza. Se você já tivesse ficado sozinho no limite mais tênue entre o desespero e a resistência, teria arriscado confiar na luz de um estranho na floresta? O que teria deixado para trás para reivindicar sua própria liberdade? Enquanto você reflete, a história se prepara para mudar. Do exílio para o choque casual de dois corações arruinados no fim do mundo. Fique conosco, porque a luta de Sarah está apenas começando. Jacob Hartwell era um homem acostumado à solidão que se esgueirava por cada fresta de sua robusta cabana em Montana, uma solidão conquistada após muitos anos assistindo à morte de bons homens e à justiça distorcida por aqueles com mais ouro do que consciência. Ele não esperava ninguém. E muito menos uma garota selvagem e desesperada, com o vestido azul em farrapos, os olhos fundos pela traição, tremendo em sua varanda na calada da noite. Por um momento, parado atrás da porta rústica, Jacob lutou contra velhos instintos. 12 anos como capitão da União e 5 como xerife lhe ensinaram os custos de abrir o coração ou baixar a guarda. No entanto, quando o som fraco da respiração ofegante de Sarah mais se infiltrou na madeira, algo antigo se agitou. Não era pena, mas reconhecimento, como se a dor que irradiava do estranho lá fora correspondesse a todas as contusões ocultas em seu próprio peito. Quando ele ergueu a barra, com todos os músculos tensos em caso de perigo, o que o recebeu não foi uma ameaça, mas um desafio à sua humanidade. Sarah Mai estava diante dele, descalça, ensanguentada, uma das mãos segurando um medalhão, a outra fechada em punho mais por medo do que por raiva. Ela encontrou seu olhar cético com um eco de esperança teimosa demais para morrer. Por favor, eles me expulsaram. Posso descansar aqui, só uma noite? Sua voz falhou, sua dignidade era uma coisa esfarrapada agarrada a fios. O primeiro impulso de Jacó foi proteger a paz conquistada com tanto esforço, fechar a porta e deixar a crueldade do mundo passar. Mas as feridas dela eram reais, seu desespero, cru. Ele a conduziu para dentro, sem dizer uma palavra, e o calor do fogo pareceu de repente precioso demais para não ser compartilhado. Lá dentro, a divisão entre duas vidas destruídas tornou-se tangível, a ordem e a solidão de Jacó confrontadas pelo caos e pela necessidade personificados por Sarah. Enquanto ela desabava na cadeira surrada, lutando contra as lágrimas com os punhos cerrados no colo, Jacó trabalhava em silêncio, lavando o sangue seco dos pés dela, parando apenas para dizer um ríspido. Já vi pior. Sua confiança demorou a chegar, mas a necessidade superou o decoro. Ela o observou cautelosamente, uma sobrancelha arqueada em desafio, a outra em gratidão. A mente de Sarah fervilhava de vergonha e exaustão.
O rosto marcado pelo homem, os olhos assombrados que nunca descansavam, ela se perguntava quais pecados o haviam levado àquela região selvagem e se eles rivalizavam com os pecados que a haviam exilado de casa. Havia uma ponta de proteção na distância cuidadosa dele, uma solidão que ecoava a dela. À medida que as chamas subiam, Jacob serviu o ensopado em tigelas, o gesto mais próximo da gentileza que ousou. À luz bruxuleante, confissões se desenrolavam entre eles em explosões hesitantes e hesitantes. A família de Sarah havia trocado sua vida por solvência. O passado de Jacob como policial lhe custará tanto a fé quanto a família. Cada revelação expunha os nervos já à flor da pele. Cada silêncio entre eles dizia ainda mais. No entanto, não foi sofrimento, mas uma confiança gradual e frágil que começou a crescer. Ao longo dos dias, Sarah insistiu em ajudar Jacob na cabana, varrendo o chão, alimentando galinhas, remendando camisas rasgadas, por necessidade, sim, mas também pela dignidade que o trabalho lhe devolvia. Jacob ficou surpreso com a rapidez com que se acostumou ao seu suave cantarolar enquanto trabalhava, aos sorrisos cautelosos que iluminavam cômodos onde a luz do sol temia se demorar. À noite, enquanto se sentavam perto do calor, histórias lhe escapavam sem ser convidadas. Jacó lhe contou sobre seu primeiro amor, Maria, perdida na violência que ele não conseguia erradicar. A admissão tremia com um antigo arrependimento, mas Sarah ouviu sem julgamento, sua própria dor cantando baixinho em resposta. Às vezes, sobreviver é a única vitória, admitiu ele, e ela estendeu a mão, não em busca de conforto, mas de honestidade, suas mãos se encontrando em uma trégua contra a solidão. O amadurecimento do vínculo entre eles nunca foi repentino. Eram manhãs hesitantes, passadas preparando café juntos, o humor cauteloso compartilhado em refeições modestas, o orgulho tímido no sorriso de Sarah enquanto Jacob a ensinava a atirar com uma Colt, as palmas das mãos tremendo de medo e euforia. A confiança, assim como a esperança, crescia com a prática. Ainda assim, sombras persistiam. Sarah lutava todas as noites com o medo de que sua presença condenasse seu salvador silencioso, de que o perigo se aproximasse cada vez mais. Jacó, apesar de toda a sua competência e determinação, temia mais uma vez se importar com alguém que talvez não conseguisse proteger. Seus silêncios eram carregados, de culpa, de saudade, de um respeito mútuo feroz que nenhum dos dois ousava mencionar ainda. Certa noite, enquanto o vento uivava e o ar cortava com a promessa de neve, Jacó encontrou Sarah sozinha na porta, sua silhueta recortada contra um céu prateado. "Será que eles vão me encontrar?", sussurrou ela, com a voz embargada. Jacó estava ao lado dela, sem tocá-la, mas mais perto do que antes. "Deixe-os vir", respondeu ele, um voto permeado de lembranças e esperança em igual medida. "Você não está mais sozinha." À medida que a aurora se aproximava dos pinheiros congelados, ambos compreenderam, no santuário inesperado que haviam forjado, algo frágil e verdadeiro estava criando raízes. Suas almas, abaladas e desconfiadas, haviam iniciado aquele lento e doloroso processo de recuperação, juntas. Mas, além das paredes da cabana, novas ameaças se acumulavam como uma tempestade. Mesmo com a confiança finalmente se voltando para algo mais profundo, as repercussões da traição, do dinheiro e da violência se aproximavam do horizonte frio, prontas para testar tudo o que haviam construído. Fique conosco, porque no próximo capítulo, os fantasmas do passado estão prestes a sair da escuridão, exigindo um preço que nem Jacob nem Saramai podem prever. A lembrança de Marcus Torfield assombrava Saramai e Jacob muito antes de sua sombra retornar para reivindicá-los. No silêncio de cada manhã fria, enquanto o vento pressionava as janelas como um fantasma, o medo se tornava uma terceira presença silenciosa, preenchendo os espaços entre suas palavras cautelosas e suas esperanças hesitantes. Marcus, só esse nome era capaz de gelar ossos e sangue. Ele não era apenas um homem. Era uma tempestade que aprendeu a se vestir de veludo, a crueldade disfarçada sob a riqueza e a lei, um monstro civilizado o suficiente para assinar contratos com as mesmas mãos que, segundo rumores, um dia extinguiram duas esposas cujos nomes desapareceram no silêncio da sociedade educada. Tudo começou com o peso dos segredos.
Sara, sentada na beira da cama emprestada, apalpando o medalhão de ouro desgastado pela esperança, encarou as chamas e tentou silenciar a ladainha dolorosa em sua mente. Você é propriedade dele, comprada com ouro e promessas insignificantes. Cada noite repetia as ameaças que Marcos cuspia, palavras imbuídas de arrogância enquanto encurralava seu pai, brandindo escrituras e dívidas como facas de caça. Sua mãe, tremendo ao lado do fogão, assustada ou cúmplice demais para falar. Marcos prometendo salvação, mas negociando apenas terror. O terror não era só por si mesma. O coração de Sara se apertou de culpa pela família que deixará para trás, Emma, sua irmã frágil, ainda ao alcance do pai, e seus pais presos em uma teia tecida pelo próprio desespero e pela maquinaria da ganância de Marcos. Sara se via nas histórias que ouvirá quando criança, meninas reivindicadas por homens cujo poder ofuscava a lei, mães silenciadas e irmãs desaparecendo na noite. Ela escapara, mas apenas correndo de cabeça para a natureza selvagem e para os braços de um estranho. Jacó, enquanto isso, observava o horizonte em busca de algo mais do que apenas perseguição. Ele já vira homens como Marcos antes, homens que construíram reputações com base em uma crueldade tão sistemática que parecia quase lógica, homens que usavam a lei como escudo e espada. Marcos era mais do que uma ameaça para Sara, ele era o próprio negócio inacabado de Jacó. A lei havia falhado com Maria, o amor perdido de Jacó, em outra vida, e agora ameaçava falhar com Sara também. A constatação abalou Jacó, despertando uma antiga raiva e ódio de si mesmo há muito enterrados ao lado do túmulo de Maria. Esses medos ganharam vida certa noite, quando ruídos do lado de fora da cabana atenuaram a barreira entre o medo e a realidade. Os olhos experientes de Jacob contaram 4 sombras se movendo entre as árvores. Os agressores se moviam com determinação, seguros demais de si para serem meros bêbados ou viajantes perdidos. Sara aprendeu a respiração quando Jacob lhe entregou o Colt reserva, as duras lições dos últimos dias se cristalizando em necessidade. Pela primeira vez, ela se viu não como uma vítima, mas como alguém forçado a entrar no caldeirão. Suas mãos tremiam porque ela sabia, Marcos finalmente havia chegado. Quando as vozes chegaram, chamando Saramai pelo nome, exigindo o que era devido a Marcos, a raiva explodiu em seu peito, ardente e purificadora. Cada manobra da lei que Marcos exercia, cada boato que ele pagará para espalhar e cada homem que ele comprará, tinham sido planejados para fazê-la se sentir menos que humana. Agora, enquanto as balas estalavam pela noite, ela encontrou a resolução fervendo da dor e da humilhação. Chega! O plano de Jacob, seu túnel secreto, as armadilhas cuidadosas. Conteve o primeiro ataque, permitindo que escapassem para florestas geladas, tendo apenas sangue e terror como companheiros. Mas Sara sabia, aquilo era só o começo. Marcos era uma hidra, derrubou um plano e outro, mais implacável, o substituiria. Ele podia subornar juízes, adulterar documentos legais e até mesmo manchar o nome dela em jornais de Helena a Denver. Seu alcance se estendia pelos salões dourados do território e descia até os fundos lamacentos onde fortunas e destinos eram destruídos com uma assinatura floreada. O casal passou aqueles dias fugindo, cada conversa uma batalha entre a esperança e o fatalismo. Jacob descreveu, em tom seco, o tipo de homens que Marcos contratava, mercenários, pistoleiros sem nada a perder e sem limites que não cruzassem. Sara internalizou a escuridão que a envolvia. Questionou não apenas as escolhas equivocadas do pai, mas também sua própria determinação, o medo corrosivo de que, para se salvar, pudesse abandonar a família ou condenar Jacob a compartilhar seu destino. No entanto, a cada novo amanhecer, à medida que o mundo se tornava mais difícil e seus recursos, mais limitados, o casal se via transformado. Sara aprendeu a usar o medo como armadura, Jacó se permitiu confiar novamente, deixando que a força de Sara o arrastasse para fora do túmulo da culpa. A intimidade crescente entre eles era forjada na batalha, o riso e o toque tornaram-se sua única revolta contra a máquina opressora do mundo. Ainda assim, a sombra de Marcos pairava, aguçando as apostas. Ele não era apenas um adversário a ser enfrentado em uma rua empoeirada, ele personificava a brutalidade de um mundo disposto a comprar e vender vidas pelo saldo de um livro-razão. Para que Sara sobrevivesse,
Para que Jacob se redimisse, eles precisariam de mais do que inteligência ou poder de fogo. Teriam que usar as próprias ferramentas de Marcos, a lei, a opinião pública, até mesmo o medo que ele semeava, contra ele. Agora, ao chegarem ao topo da última crista antes de Cedar Creek, o coração de Sarah martelava não apenas de medo, mas de uma clareza feroz. Marcos a ensinar a ter medo, Jacob, a lutar. E em algum lugar no caldeirão onde a dor se transformava em resolução, Saramai descobriu o monstro dentro de si, um monstro que não tinha medo de encarar Marcos Torfield e dizer, chega. E assim a jornada deles prosseguiu, rumo a novas batalhas. Contra assassinos, oficiais corruptos e a escuridão que Marcos deixou em seu rastro. Mas algo fundamental havia mudado, agora, eles não apenas sobreviveriam ao monstro. Juntos, o enfrentariam de frente. A floresta que antes pairava como uma ameaça agora se tornava o cadinho da transformação de Saramai. Cada manhã trazia novas dores e hematomas enquanto ela acompanhava Jacob pela natureza selvagem, aprendendo a linguagem da sobrevivência que ele dominara ao longo de décadas de guerra e solidão. Os hematomas em suas mãos causados por madeira rachada, a ardência da água gelada do riacho enquanto ela se ajoelhava para encher cantis e o estrondo agudo do revólver dele marcando seus fracassos e triunfos no tiro ao alvo, tudo se tornou as cicatrizes e calos de uma resiliência recém-descoberta. Mas não foram apenas as tarefas em si que a transformaram, foi o quanto ela lutou para não ceder sob o peso delas. Logo no início, sua frustração explodiu. Depois de horas perdendo todas as latas carregadas em um tronco, os olhos de Sarah ardiam com lágrimas não derramadas. Talvez eu só tenha sido feita para salões e vestidos bonitos, sibilou ela, jogando a pistola no chão. As palavras feriram Jacob, lembrando de todas as limitações que outros haviam imposto a ela. Expectativas que ela carregava mesmo enquanto corria para salvar a própria vida. Jacob não ofereceu conforto vazio. Simplesmente pegou a arma, colocou-a nas mãos trêmulas dela e disse, continue tentando. A única coisa que temos a perder agora é o medo. Repetidamente, através de amanheceres frios e noites congelantes, ele a ensinou, o valor de uma arma não reside na ameaça que ela cria, mas na coragem da mão que a empunha. Ela aprendeu a controlar o tremor, a transformar o caos de sua mente em algo nítido e claro no silêncio que antecede um tiro. O processo despertou uma nova raiva, não apenas contra os homens que a caçavam, ou contra o pai que havia trocado sua liberdade, mas também contra cada momento em que lhe disseram para permanecer pequena e silenciosa. Cada pequena vitória, cada pote de urtigas colhido, cada coelho capturado, tornava-se um manifesto, não morrerei como vítima deles. Mas a mudança também esvaziou Jacob. Sozinho por tanto tempo, ele controlara os ritmos de sua dor e culpa, mantendo-os cuidadosamente enjaulados dentro das paredes da cabana. A presença de Sarah forçou aquelas feridas a se abrirem. Enquanto ele a guiava pela vegetação rasteira encharcada pela chuva e lhe mostrava como rastrear um veado, vislumbres de Mary pairavam em cada clareira, seu riso em um prado primaveril, seu sangue na neve do inverno. Ele queria manter Sarah segura, trancá-la atrás de barricadas, mas amá-la significava confiar em sua força e deixá-la arriscar o mundo. Suas lições não eram apenas de balas e pão. Juntos, agachados à luz do fogo, eles compartilharam histórias, de fé perdida e reencontrada, de canções de ninar de mães e traições de pais. Jacob contou a ela sobre a noite em que deixou Cedar Falls para trás, a escola em chamas e seu voto de nunca mais decepcionar alguém que dependesse dele. Na presença silenciosa de Sarah, ele encontrou a absolvição, perdoando a si mesmo, pela primeira vez, por estar vivo quando os outros não estavam. A tensão entre eles fervilhava, Sarah lutando contra o medo da dependência, Jacob lutando contra a necessidade de protegê-la do perigo. Discutiam sobre as mínimas coisas, a maneira certa de armar uma armadilha, a sabedoria de manter a lâmpada acesa quando qualquer luz bruxuleante poderia atrair os homens de Marcos. Mas por trás de cada desentendimento havia algo elementar, uma confiança crescente, crua e intransigente. Certa noite, enquanto o vento uivava e os lobos cantavam sua fome, Saramai acordou de sonhos com blocos de leilão e correntes. Encontrou Jacob perto da fogueira, esculpindo outro pássaro de madeira.
Sentou-se ao lado dele, sem dizer nada, observando suas mãos, as mesmas mãos que haviam matado e curado. Achei que nunca seria boa em nada além de sobreviver, sussurrou. Mas você, Jacob, me dá mais do que sobrevivência. Você me ensina a lutar pela minha própria liberdade. Ele encontrou o olhar dela, cansado, esperançoso, humilde. É você me ensinando, Sarah. A viver de novo, a ter esperança de que talvez, apesar de tudo, duas pessoas quebradas possam construir algo forte. Naquela noite, não houve mais lições, nem defesas. Eles se agarraram um ao outro, não como salvador e resgatado, mas como iguais. Cada cicatriz, cada perda, cada nova habilidade, um fio que os unia ainda mais. O mundo lá fora uivava e ameaçava, mas dentro daquele frágil santuário, eles encontraram motivos para ficar, para lutar, para crescer juntos. Ao amanhecer, Sarah Mai colocou a mão sobre a de Jacob, firme, segura, transformada. Não somos o que nos fizeram. Somos o que escolhemos, a cada dia, disse ela. E com esse voto, eles se prepararam para o que os esperava, armados não apenas com armas e astúcia, mas também com o amor feroz e teimoso que havia crescido à sombra da sobrevivência. Mas, ao longe, corvos voavam em círculos, e a notícia do casamento já chegava aos ouvidos de Marcos. À medida que a luz do sol se estendia pelas montanhas, eles sabiam que seus maiores desafios ainda estavam por vir. O tempo se aproximava rapidamente em que tudo o que aprenderam e cada vínculo forjado seria testado tanto no campo de batalha quanto no tribunal. A manhã sobre Cedar Creek estava cinza-aço, carregada com o tipo de silêncio que sinaliza um acerto de contas. Jacob e Sarah Mai agachavam-se na vegetação quebradiça do outono, músculos tensos, corações martelando, um casamento forjado não em tempos de paz, mas no crisol da sobrevivência. Todos os seus dias congelados e noites sussurradas os trouxeram até ali, a uma única encruzilhada ensanguentada. Os mercenários de Marcos Torfield esperavam como lobos nas sombras, e a própria lei, tão facilmente contornada pelo ouro, pairava mais perto do que nunca, pronta para atacar sob o disfarce de justiça. Para Sarah Mai, o medo não tinha mais gosto de fraqueza, mas de ferro, quente, revigorante, desperto. Lembranças da traição do pai e das ameaças de Marcos turbilhonavam em sua mente, misturando-se às lições duramente aprendidas naquela terra selvagem. Ela sentiu as próprias mãos apertarem o revólver que Jacob lhe ensinara a disparar, recordando não apenas os tiros de treino perto do riacho, mas também suas palavras: defenda o que importa. Trace a linha com o seu próprio sangue, se for preciso. Assim que os primeiros tiros soaram do hotel, os capangas de Marcos demonstrando sua força. Sarah Mai percebeu que nenhum daqueles homens a conhecia. A menina trêmula que um dia soluçara a mesa da cozinha da família se fora. Em seu lugar, uma mulher que jamais seria novamente trocada. Jacob também sentia os fantasmas se aproximando. Ele havia preparado armadilhas e táticas de guerra a noite toda, cada músculo lembrando seus anos como capitão, cada cicatriz um livro de dívidas que ele jamais conseguiria saldar. Mas aquela luta era mais do que uma competição de habilidade. Era um teste de redenção. Cada bala significava retornar àquela metade de si que ele tentará selar, fria, decisiva, implacável. E, no entanto, com Sarah ao seu lado, cada ato de violência era contrabalançado por uma esperança singular, a de que, depois de tudo isso, eles pudessem simplesmente viver. A rua principal da cidade explodiu em caos. A dinamite de Jacob lançou estilhaços e fumaça na luz da manhã, trazendo lembretes cortantes de quão perto a morte se aproximava. De quão desesperadamente aqueles com poder se agarravam às suas ilusões de controle. Os tiros de Sarah soaram certeiros, não por vingança, mas por amor furioso. Cada clarão de cano, cada ordem gritada, cada tropeço em cacos de vidro forçavam o casal a mesclar instinto, confiança e determinação crua. Lá dentro, a luta era pessoal. Marcos, encurralado e desesperado, revelou toda a extensão de sua ambição implacável. Brandindo documentos legais tão ofensivos quanto facas, desafiando qualquer um a questionar a ficção de seu poder. A lei é para quem pode pagar, bradou, brandindo o contrato que prendia a vida de Sarah à sua vontade. Quase funcionou,
Os policiais e espectadores, intimidados por anos de dinheiro de Thorfeld, hesitaram. Mas, à medida que a batalha lá fora se dissipava e os homens da lei avançavam, Sarah deu um passo à frente, suja, desgrenhada, mais formidável que qualquer juiz. Sua voz não vacilou ao ler em voz alta as cartas de Marcos, evidências de dívidas fabricadas, vícios alimentados, uma família enredada. A indignação da multidão crescia a cada palavra. Por fim, Sarah May pegou o contrato de casamento fraudulento e o rasgou ao meio, deixando os pedaços caírem como as últimas neves do inverno, sua declaração cortando gerações de obediência: minha liberdade não está à venda. Os minutos finais detonaram com a verdade, a última e covarde violência de Marcos. Sua pistola escondida, sua disposição de matar em vez de perder, encontrou o rifle de Jacob e a justiça se desfez como um raio. Naquele clarão, sangue e poeira se assentaram sobre uma cidade transformada para sempre. Mas a violência gerou novas complicações. O xerife chegou, legal e cauteloso, forçado a equilibrar lealdade e justiça real. O delegado federal, brandindo um mandado de prisão, ameaçou arrastar tudo para o buraco negro do poder político. No entanto, o desafio público de Sarah, reforçado por evidências concretas e pelas vozes da cidade, mudou a maré. Comunidades, assim como indivíduos, encontram seu limite. E naquele dia, Cedar Creek escolheu defender a verdade. No silêncio após a batalha, as mãos de Jacó estavam ensanguentadas, mas gentis, Sarah estava machucada, mas inabalável. Juntos, eles enfrentaram a multidão, não mais vítimas, mas parceiros tanto na luta quanto no triunfo. No entanto, a guerra não havia terminado completamente. O legado do dinheiro de Marcos, a rede de funcionários corruptos, as antigas feridas da lei e da lealdade não desapareceriam da noite para o dia. Mas Jacob e Sarah May, forjados no fogo da violência e da perda, tornaram-se mais do que sobreviventes. Eles eram um testemunho do poder da coragem e do amor em uma terra que tantas vezes não recompensava nenhum dos dois. À medida que o sol despontava no horizonte e a cidade ferida exalava, Sarah sentiu uma clareza feroz se instalar dentro dela. As batalhas por amor, autonomia e justiça nunca são verdadeiramente vencidas. Elas devem ser escolhidas, repetidas vezes, a cada amanhecer. Então, quando Jacob finalmente pegou a mão dela, suas alianças uma simples promessa martelada em sofrimento, eles seguiram em frente, em direção à próxima luta, à próxima possibilidade, ombro a ombro. Porque a verdadeira vitória não era apenas a liberdade de Marcos, mas a liberdade que haviam reivindicado para si, juntos. O horizonte acenava com promessas e perigos. Mas, desta vez, Sarah May e Jacob o enfrentaram em seus próprios termos, mais fortes, transformados e destemidos. Os ecos dos tiros se dissiparam lentamente, substituídos pelo silêncio cauteloso de uma cidade despertando para sua própria redenção. Cedar Creek, agora marcada por cacos de vidro, portas estilhaçadas e rostos espreitando por trás de cortinas, estava para sempre transformada. Na névoa dourada da luz da manhã, Sarah May e Jacob estavam entre as ruínas, sobreviventes da violência e da ilegalidade, sim, mas também testemunhas da resiliência do amor escolhido sobre a crueldade herdada. No entanto, a liberdade tinha um custo, e a redenção não foi uma vitória simples e limpa. O alívio que inundou Sarah ao ver o domínio de Marcos Thorfeld ruir foi ofuscado pelo medo do que viria a seguir. Aliados políticos do morto não abririam mão facilmente de seus privilégios. Haveria investigações, boatos, homens chegando de Helena ou até mais longe, exigindo sua versão de justiça. Jacob também sentia o peso do que haviam feito, ciente de que cada ato de violência, por mais justificado que fosse, carregava a semente de novas consequências. Enquanto a cidade se reunia, a princípio cautelosa, para recuperar a paz, Jacob e Sarah se viram no centro de um círculo de esperança hesitante. Alguns agradeceram em silêncio, lembrando-se muito bem da dor que Marcos havia infligido, outros observavam com desconfiança, imaginando para que lado o vento do poder sopraria em seguida. Nessa incerteza, Sarah May viu sua coragem mais uma vez testada. Retornar à casa de sua infância para confrontar os pais foi um ato tão corajoso quanto qualquer batalha. Seu pai, com os olhos fundos,
mas finalmente livre das dívidas de Marcos, não conseguia encará-la. Sua mãe se agarrou a ela, chorando, palavras de desculpas jorrando a cada lágrima. Não foi um perdão imediato que Sara ofereceu, mas uma reconstrução lenta, uma promessa comedida de que seu próprio futuro seria forjado em termos diferentes. Somente quando abraçou sua irmãzinha Emma e viu a força crescente da menina, Sara se permitiu acreditar que algumas feridas poderiam, com o tempo, começar a cicatrizar. Batalhas judiciais se seguiram. Sara e Jacob assistiram às audiências, sob o peso de olhares hostis e perguntas inquisitivas. Apresentaram as cartas e contratos recuperados do cadáver de Marcos, expondo sua teia de chantagem e fraude. Testemunhas, encorajadas pela ausência de Marcos, se apresentaram. Peões, empresários locais e até mesmo funcionários do tribunal, cada depoimento tecendo uma trama mais clara do abuso que assombrava a terra havia anos. A cada verdade revelada, as correntes que Marcos havia forjado se enfraqueciam. A justiça, desta vez, pendeu para o lado dos corajosos. As acusações contra o pai de Sara foram retiradas depois que ficou claro que ele havia sido manipulado e ameaçado. A propriedade que antes era o prêmio pelo corpo de Sara agora se tornava a base para um novo começo, compartilhado, não confiscado. Na lenta mudança das estações, a vida se refazia em torno das cinzas do conflito. Sara May e Jacob reconstruíram não apenas sua casa, mas a si mesmos. A cabana tornou-se um lar maior, mais acolhedor, aberto aos vizinhos e às risadas, até mesmo a visitantes ocasionais da cidade. As mãos de Jacob, há muito acostumadas a esculpir madeira e carregar o peso de antigas dores, agora plantavam sementes, desenhavam planos para uma mesa maior e até aprendiam, com uma ternura desajeitada, a segurar um recém-nascido quando a doce promessa de uma nova vida finalmente florescia. Sara tornou-se uma voz para as mulheres em Cedar Creek, silenciosamente feroz, ensinando outras a não entregarem seu futuro a acordos feitos nos bastidores. Ela insistiu que sua irmã terminasse a escola. Quando questionada sobre sua jornada, Sara falou não apenas sobre dor, mas sobre a necessidade de escolher a esperança, de aprender a reivindicar seu valor, mesmo quando o mundo considera insignificante. No entanto, às vezes, sombras pairavam. Em noites agitadas, Jacob acordava com o coração acelerado, assombrado pela lembrança de homens que não conseguirá salvar e pelo medo de que, se vacilasse, o destino pudesse roubar a família que tanto lutara para conquistar. Sara também carregava cicatrizes, dúvidas e sonhos do passado se entrelaçando enquanto ela observava o nascer do sol da varanda, com o pássaro de madeira que ele esculpira anos atrás pousado ali perto. Naqueles momentos, eles se apoiavam na presença um do outro, um lembrete de que, embora as feridas nunca desapareçam completamente, elas podem se tornar mapas, um registro de quão longe eles chegaram e de todos os novos lugares para onde o amor pode levá-los. Enquanto o pequeno atravessava o quintal, com um riso ecoando, Sara cruzou o olhar com Jacob e sorriu, um voto silencioso renovado a cada dia. Eles haviam trocado o conforto de uma vida segura e aprisionada pelo risco e pela beleza da liberdade escolhida. A história deles, antes emaranhada em traição e dor, agora florescia com perdão, autodeterminação e a promessa frágil e feroz de que a esperança, se nutrida, perdura. Se cada amanhecer traz uma escolha, então esta família, destruída, refeita e redimida, sabia finalmente como escolher uns aos outros. Seu passado, marcado pela crueldade, não poderia projetar sombras para sempre. O futuro, vasto como as colinas de Montana, esperava para ser escrito com amor, honestidade e coragem. E assim, sob um céu cada vez mais brilhante, Sara May e Jacob, unidos agora não pelo desespero, mas pela esperança, caminharam de mãos dadas, rumo a um novo começo. Se você já encontrou força nas cinzas das suas piores noites, ou acreditou que o perdão é a coisa mais difícil e corajosa que oferecemos, conte-nos como é a esperança para você. No fim das contas, toda história merece seu amanhecer,